Ok, pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje. E na nossa aula, vamos trabalhar o conceito aqui de energia potencial, né, e potencial elétrico, né. Então vamos lá. Então, iniciando aqui no caso de uma carga pontual, então, uma carga, né. Essa carga aqui nós sabemos da lei de Coulomb, né, que ela é escrita dessa forma, né. Você tem um campo elétrico, né, e a lei de Coulomb. Campo elétrico, também pela lei de Gauss sai o mesmo resultado, né. Você tem que isso aqui é a constante que está na frente, né? E ela cai sobre 1 sobre r ao quadrado, na direção I de r. Tá? Ok, então, se você tem uma carga, né, e esse campo elétrico, né, a força que nós estamos colocando é simplesmente, né, a carga multiplicado, carga de prova naquele ponto, né? Você tem, vamos lá, você tem uma carga elétrica. Aqui, dado uma distância r aqui, você vai ter num ponto P aqui, um valor do campo. Sim. Ei, professor. Oi, pode falar. Essa fórmula de carga pontual aí que o senhor destacou em amarelo é que a R exponencial é que eu não estou conseguindo enxergar em cima. Em cima. Essa fórmula? Isso. É só que eu não estou enxergando o que está escrito aí. É a carga em cima, carga de carga, 4 epsilon e de R, né, que é o versor R, sobre R ao quadrado. Okay? Tá. Tá bom, obrigado. O vetor, né, o vetor E de R. Beleza? Isso é um vetor de coordenadas esféricas, né? É um vetor base, né? Você em coordenadas esféricas tem R, θ e φ, né? R, θ e φ. Nas coordenadas cartesianas você tem I, J, K, né? Coordenadas R, θ e φ. Aqui você tem E de R, E de θ e o E de φ. Isso aqui é coordenadas esféricas, né? Tá? Mas a gente pode fazer os cálculos normal sem tratar de coordenadas esféricas, assim. Basta que você saiba, né? Mas, ó, esse aqui é um problema esférico, né? Esse aqui não é uma reta, né? Mas usando alguns macetes aqui, a gente pode fazer cálculo linear direto, tá? Então vamos lá. Então aqui você tem o campo elétrico nesse ponto P aqui, nós já calculamos, né, pela lei de Gauss, né, está aqui do lado, né, que é esse daqui, né, esse campo elétrico aqui. Essa direção aqui, ó, o I de R, é radial, tá, né, nessa direção é um vetorzinho, aqui tem um R, né, que se você sai daqui desse ponto e vem para cá, né, é o vetor R completo, né, vetor R completo, é esse daqui. Agora, se você pegar só a direção, só o sentido aqui, esse aqui vai ser o E de R das coordenadas esféricas, o E de R. O que é o E de R? O E de R, né, e ele é derivada do parcial do R em relação a R sobre módulo da derivada de R em relação a R. Esse aqui é o coordenadas esféricas, né, como que você define esse vetor. A gente não precisa entrar em detalhe aqui, mas é um vetorzinho que está sempre na direção radial, tá? Okay? Então, esse vetor aqui que está na radial, né, que é um vetor unitário, ele é módulo igual a 1, ele está mostrando o sentido. Em qualquer ponto aqui, ó, se você pegar um outro ponto aqui, ele vai estar também apontando aqui, ó, I de R. Ele é um vetor unitário nessa direção. E o campo elétrico está nessa direção do I de R. Tá? Sempre radial. Em qualquer ponto que você pegar, ele vai estar saindo. Então, vamos olhando essa linha aqui. Essa linha aqui. Tá? Aí a força, ela é um vetor proporcional, né? A força, né? Como que é a força? A força, ela é um vetor que também está na proporção aqui, ó, ela é proporcional, no mesmo sentido. Opa, desculpa aqui. A força, ela está
Ela está aqui, ó. Okay? Essa é a força. Por quê? Ela, você só pega um valor de carga, né, e multiplica por esse outro vetor que é o campo elétrico. Tá? A gente sabe quando a gente multiplica um número pelo campo elétrico, ele pode ser no mesmo sentido, um número por um vetor, ele vai ser no mesmo sentido do vetor se for positivo. E se for essa carga for negativa, ele vai ser no sentido contrário do vetor. Tá? Então isso daí é a definição de campo elétrico, tá? Uma carga positiva aqui, que está aqui nessa direção. Ok? Beleza. Uma vez que nós estamos aqui, esse Q aqui vai ser, tem mais ou menos, pode ser no mesmo sentido ou no sentido contrário. Se o Q é maior que zero, está nessa direção. Senão ele está aqui, ó, para cá, caso que você tenha uma relação. Então a força ela pode ser atrativa ou repulsiva, né? Dependendo do valor do Q, desse produto, tá? Ok. Uma vez feito isso daqui, se você quer levar uma carga, né? Só vou fechar aqui, sair desse ponto aqui. Você quer levar uma carga, né? Que está de um ponto aqui, né? Um ponto P1, né? Olha aqui embaixo. Calcular o trabalho realizado. Uma carga aqui de R1 até R2, né? De sair de um ponto, de R1 até R2. Então você vai ter o quê? Vamos pensar aqui, né? Um eixo. Esse aqui é um vetor R, né? Tá lá no início. A origem aqui pode ser a carga, tá? Você quer sair de um ponto aqui, que é um ponto P1, e você quer ir para um ponto P2, por exemplo, tá? De forma genérica, né? Pode ser contrário, tanto faz. Então, nesse ponto aqui, qual é o valor do R? É o R1. Qual que é o valor do R nesse outro ponto aqui? É o R2. Ok? Então, eu quero o trabalho, sair desse ponto para esse. Isso aqui é o trabalho, é essa integral de 1 para 2, né? Integral, né? Integral de linha, né? De 1 para 2, né? E vai do produto escalar da força escalar o elemento de linha. S. Tá? O elemento de linha. Isso daqui é a definição de trabalho, tá? Definição de trabalho. Acho que vocês já viram, né? Isso daqui, definição de trabalho lá no curso de mecânica, né? Você simplesmente aplica a força e faz o produto escalar da força, né? Você tem um objeto aqui, né? Objeto que tinha massa M, né? Aí você tinha uma força aqui, né? E tinha um deslocamento aqui nessa direção, por exemplo, dois vetores, né? Aí a força, por exemplo, era 2 na direção I mais 3 na direção J. O deslocamento era só 3 na direção I, não tinha componente em J. Só assim, aqui sendo I e aqui sendo J. Isso é curso de mecânica, né? Tá. Então, o que você faz? O trabalho lá atrás era o quê? Força, produto escalar, com o deslocamento, né? Como você calcula o produto escalar? Da força, né, pelo deslocamento, você vai ter aqui 2i mais 3j, produto escalar com 3i. I com i dá 1, e j com i dá 0, não é? Então você encontra o que aqui? 2 vezes 3, 6 joules, né? O j com i dá 0, né? Só relembrando isso aqui, tá? Beleza? Então isso aqui é a mesma coisa, só que aqui é uma integral, né? Integral da força, produto aqui, você tem que abrir isso daqui para você calcular essa integral, né? E aí integrar nas componentes, tá? Então vamos para um exemplo aqui embaixo aqui, né? Você, dado um campo não uniforme, né? Aqui embaixo, ó, quer ver? Aqui embaixo, ó. Dado um campo não uniforme, é um campo que não é uniforme, né? Ele não é constante, né? E esse campo ele é dado por isso daqui, ó. É y na direção I, mais x na direção J, mais 2 na direção K. Determine o trabalho, né, de levar a carga de 2, né, de
desse ponto aqui até um outro ponto, né, ao longo de um círculo, né? Ok? Então você tem um círculo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né, um plano, né? E você quer fazer um movimento nesse círculo aqui, né? Nessa curva, né? Você quer levar carga sobre esse ponto aí. Tá, vamos lá. Então vamos voltando aqui. Ô, professor, Pode falar. tem como o senhor voltar lá rapidinho? Sim, já volto. Deixa eu pegar. Aqui, pode voltar. Falar. Aham. Eu não entendi por que ficou 6J. 6J aqui no exemplo aqui, não é? Sim. É 6 joule, né? Joule, né? Okay? Ah, beleza. 6 joule, ó. É 2I vezes 3I. O I, produto escalar com I, dá 1, não é? 2 vezes 3 dá 6, Sim. então deu 6, beleza? Ó, aí o outro termo aqui, que seria o 3J vezes o 3I, que é esse vezes esse, o J escalar I dá 0, produto escalar, não é? Lembra? I, produto escalar I, é 1. Isso. J escalar J é 1. Aqui é duas dimensões só tem o I e J, né? O K escalar K também é 1. K escalar K é 1. Aí os outros dá tudo 0. Tipo assim, I escalar, I escalar J é 0, né? Todos diferentes da 0, produto escalar. Beleza? Beleza, professor, valeu. Trabalho, joule é a unidade de energia, né? É a unidade de energia. Beleza, então aqui nós temos um círculo de raio unitário, né? E temos um campo. Esse campo é Y na direção I, X na direção J. Vamos colocar ele aqui, ó, só para a gente. Então nós temos aqui o nosso campo. Ele é Y na direção I, mais X na direção J, mais 2 na direção K. Direção K. Nós podemos calcular isso daqui diretamente em coordenadas cartesianas, tá? Eu não vou falar em parametrização aqui, porque eu já vi que teve alguns que já fizeram cálculo 3 e outros não, né? Então vamos lá. Vamos coordenadas cartesianas direto. O que nós podemos fazer aqui? Aqui nós temos o ds. Esse é o elemento de coordenadas cartesianas. Então ele vai ser o quê? dx na direção I, mais dy na direção J, mais o dz na direção K. Ok? Esse é o nosso ds. Nós queremos calcular, né? Bem, vamos fazer um desenho aqui para ficar legal. Tá? Vamos fazer um desenho. Nosso desenho aqui. Temos o desenho. E aqui está o X, está o Y. E nós temos um círculo, né? Um círculo de raio unitário. Círculo de raio unitário. Então, qualquer ponto desse círculo aqui, ele tem um raio, um R, né? Tem um R igual a 1, né? Então, você vai ter assim, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, tá? Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, você tem o R. Você quer o R nesse ponto aqui, por exemplo, aqui a componente embaixo aqui é o x, e aqui é o y, né? Então, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado, triângulo de Pitágoras, né? Você vai dar 1. Isso é um círculo, né? Que você está fechando aqui. Okay? Beleza, a gente quer ir do ponto qual? Do ponto 1,01. Tá. Então, um ponto um ponto é 1, 0, 1. E a gente quer ir para o ponto. Qual que é o outro ponto? É o ponto 0,8, 0,6 e 1. 0,8, 0,6 e 1. Só para ficar a anotação do mesmo jeito que eu coloquei ali.
É esse ponto aí, né, que é o B para o A, né, não sei, P1 para o P2, tanto faz. Okay? Então, vamos lá. Como que vai ficar essa integral aqui, né? Ó, vamos identificar esses pontos aqui em cima sobre nosso círculo, né? Aí você tem o ponto quando ele é 1 em x, 0 em y e 1 em z. Isso aqui é x, que é y e o z, né? X, y e z. O z não mudou, o z é igual a 1. Então, um valor só constante. Então, eu vou ter aqui esse ponto primeiro aqui, e ele é esse daqui, ó. Tá? Então, vou chamar aqui de P1. P1. O P1 é esse daqui. Agora, vamos ver esse outro aqui. 0,8 em x, 0,6. Tá, não é esse ponto aqui, né, que é o y igual a 1 e o x igual a 0. É alguma coisa aqui, né? Então, esse aqui é o P2. Vamos chamar aqui, ó. Esse aqui é o P2. Uma coisa para aqui. Então, a gente quer sair do P1 e ir para o P2, tá? P1 e ir para o P2. Como que nós vamos calcular essa integral sobre esse caminho aqui, tá? Sobre esse caminho. Lá no curso de mecânica, vocês calcularam integrais sempre sobre uma reta, né? Okay? Não é assim, ó. Era um vetor, uma reta, né? Um vetor T, ok? Quando esse aqui é um cálculo simples, né? É só um produto escalar. Né? Agora, aqui, nós estamos calculando já o trabalho, né? Sobre uma curva, né? Que no caso aqui é um círculo, tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos ver como que fica isso daqui. Então, primeiro que nós vamos ter que fazer aqui é calcular esse produto aqui, né? Produto escalar, dessa parte aqui, da força escalar ds. Olha só, você coloca aqui, quem que é a força, né? A força é igual a carga pelo campo elétrico, tá? Isso aqui é a força. Quanto que vale essa carga aqui no meu problema? A carga é de 2 coulomb, olha aqui embaixo ela aqui, ó. 2 coulomb. Então a carga é de 2 coulomb, ok? Então, como que a carga vale 2 coulomb, o valor de Q é 2, tá? É a carga. A carga vale 2 coulomb. Aqui é o nosso campo elétrico, que é esse aqui, o campo elétrico. E aqui é o nosso elemento de linha, coordenadas cartesianas, ds. Tá? Vamos fazer o produto escalar. A gente sabe que o produto escalar, I com I é 1, J com J é 1, K com K é 1, os outros dá 0, né? Então, essa integral aqui, 2, que é uma constante, sai fora da integral, fica aqui do lado de fora. Né? E aí, esse aqui vai multiplicar no último termo aqui, 2, né? E com outro 2 aqui vai dar 4, né? Lá de fora. E nós vamos ter a integral aqui, ó. Integral de y dx, a integral de y, acho que aqui está errado. Deixa eu abrir aqui só para a gente ficar tranquilo aqui, tá? Vamos abrir aqui do lado, ó. Ó, você tem 2, que é a carga, né? Vezes o campo, que é esse aqui. Y na direção I, mais X na direção J, mais Z mais 2 na direção K. Vou apagar aqui. Mais 2 na direção K. Okay? Isso daqui, produto escalar, por dx na direção I, mais dy na direção J, mais dz na direção K. Okay? Se a gente fazer o produto disso daqui, nós vamos ter aqui, ó, 2y, né, que é 2y, dx, né, mais 2x, viu que está errado aqui, né? Tem que tá errado, é x, né? 2x
dy, okay? 2x dy, mais 2dz. Não, 2 não, né? Vai dar 2 vezes 2 vai dar 4. 4dz. Correto? Esse é o nosso. Agora, o que a gente tem que fazer? Integrar isso daqui. Integrar. Integração de todo mundo vai ser o resultado nosso, mesmo trabalho. Trabalho. Beleza, a integral disso daqui vai de ponto a ponto. Ó, essa daqui é uma integral em dx, então a integral aqui é x, tá? Integral em dx. Essa integral em dy e a outra aqui é em dz, tá? Vamos fazer a integral simples, tá? Então vamos lá. Ó, integral em dx. O x vai de quanto a quanto? Essa variável aqui, ó. X no ponto P1 inicia no ponto 1 e vai até o ponto 0,8. 0,8. O y vai de onde até onde? O y começa aqui, ó. Vai do ponto 0 até 0,6. 0 até 0,6. Né? O z vai de 1 até 1. Tá? Uma integral que sai de um ponto e vai para o mesmo ponto é zero, né? Porque não tem área nenhuma, não tem nada, né? É zero. Né? Sai 1 para 1, então já não precisa calcular. Fica essas outras duas integrais aqui para a gente calcular, tá? Então vamos calcular. Vai sair o 2 fora de integral, né? E fica a integral do y dx. Ah, bem, e agora, né? Agora a gente tem que olhar o seguinte, vamos lá, integral. Quem que é o y em função de x? O y depende de x, né? Aqui, ó. Nós temos, ó, em cima do círculo nós estamos calculando, tá? Então, esse é o caminho C. Nós temos um caminho aqui. Caminho C aqui. Esse caminho, é o círculo. Então, você vai ter assim, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, né? Você quer separar o y? Nós vamos ter y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado, ok? Só que a raiz negativa é a parte de baixo, né? A gente quer a parte positiva, né? Para essa parte de cima. Então, nós vamos ter y igual, para a gente calcular, que é o raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Tá? Então, você integra essa integral em y que vai dar raiz. Professora, explica só de novo esse zero aí que deu lá da integral dz. Do dz? Ah, a integral em dz, ele vai dar zero, né? Porque é uma integral que sai de um ponto até ele mesmo, né? Mas você pode calcular ela. Ó, é fácil, ó. 4, integral do dz é igual a z, não é? E vai de 1 até 1, não é? Então, você põe 4 vezes 1, né? Vai dar 4, menos 4 vezes 1. 4 menos 4 vai dar 0. Beleza? Ah, sim, beleza. Agora sim, obrigada. Tá. Porque passo a passo assim a gente já entende melhor. Às vezes eu explico e de repente a gente volta lá e não sabe de onde que veio. Não, tranquilo. Então vamos lá. Aí nós temos o y aqui, que ele é essa raiz de 1 menos x ao quadrado, ok? Então você vai integrar raiz de o y é 1 menos x ao quadrado, né? E aqui o dx. E o x vai de quanto a quanto? De 0. Não, de 1, né? Desculpa. Vai de 1. X vai de 1. De 1 até 0,8. Aí, mais a outra integral. A integral é o x dy, né? O x depende de y também. Eles estão aqui, ó, né? Então você tem que isolar agora o x, né? Então vamos pegar aqui. X ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado. O x é igual a raiz de 1 menos y ao quadrado. Ok?
Ô, professor, Oi? é certo ir de 1 a 0,8? É, É você normal? está diminuindo, né? Você está diminuindo. Você vai tá. do número maior para o número menor, né? Tá? Não tem problema. Aí aqui é 2 também, né? 2, tá. 2, a integral. Aí vai de x é o raiz de 1 menos y ao quadrado dy. E vai de 0 até 0,6. Beleza? Então aqui, o nosso problema, né? Ele se resolveu, se resumiu a um cálculo, né? De uma integral simples, né? Uma integral simples. Calcula essa integral e você encontra, tá, o resultado. Bem, você pode fazer isso daqui também, né, fazendo uma parametrização, tá? Você pode parametrizar e resolver essa integral, tá? Sem nenhum problema, tá? Como que seria uma parametrização? Vamos colocar aqui um exemplo só para se você quiser parametrizar, né? A parametrização, você pode simplificar muito, né, os seus cálculos, né? Então vamos colocar assim, vamos chamar, aqui é x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Então eu chamo o seguinte, ó, x é igual a um seno de t, tá? O y é igual a um cosseno de t. Não posso fazer isso daqui? Posso, né? Olha aqui, ó, cada ponto eu tenho uma componente x, né? E se o raio é 1, esse x é o cosseno de t. E aqui um ângulo é um t, um ângulo t, entendeu? Então o que você vai ter? O x vai ser cosseno de t, o y, que é a altura, vai ser o seno de t, tá? Essa é uma parametrização. Como que fica aí você vai ficar essa integral aqui, né? Essa daqui, para a gente resolver. Só vai ter que resolver essa parte aqui, né? Parte aqui. Agora, fazendo essas substituições. Você substitui, né? Então, você vai ter... outra coisa. Aí, o R, né? Aqui, o DS, né? Você pode fazer por aqui ou já direto. Aqui você vai ter o DR, né? Quem que é esse DR aqui, né? Então, você pode usar o cálculo aqui, né? De quem que é o R, né? Vamos pegar o R primeiro, né? Ó, o R, isso a gente tem que fazer. O R é igual ao quê? É o X na direção I, mais o Y na direção J, né? Ali tem um Z, né? Mais um Z. Pode desprezar o Z? Ok. Não pode deixar. Z na direção K, porque ele vai morrer aqui, nessa integral aqui. Vamos lá. Então, X, então Z é igual a Z. Ó, isso aqui, o X é seno de T, né? Então, R é igual a... X é... Opa! Fiz errado aqui, né? O X é o cosseno, né? A parte de baixo, né? Desculpa aí, pessoal. A parte de baixo é o... Só falei uma coisa e fiz outra. O que você vai ter? O X é o cosseno de T e o Y é igual ao seno de T. Beleza? Então, o X vai ser cosseno de T na direção I e o Y vai ser seno de T na direção J. O Z é igual a mesma coisa. Tá? Aí você quer encontrar quem que é esse DR aqui, né? O DS aqui, né? DR. Vamos olhando aqui, você pode calcular o I de R, né? De coordenadas cartesianas, o I de R, que vai ser a derivada do R em relação a R, sobre o módulo disso daqui, derivada de R em relação a R. Então você calcula a derivada do cosseno, vai dar menos seno, derivada do seno vai dar cosseno. Você encontra todos os parâmetros aqui, o DR, você tem um círculo aqui, né? Vamos só, eu tô sem espaço, mas assim, você tem um círculo, se aqui é o T, aqui é o R,
Rzinho, né? Então, você vai ter, aqui você vai ter esse deslocamento aqui, né? Deslocamento ΔS aqui, quanto que ele vai ser? RDT, né? Vamos colocar aqui, isso é um pequeno deslocamento aqui, isso aqui vai ser um RDT. RDT, um DS aqui, pequeno deslocamento. Tá? Então você pode parametrizar, né, em função de T, substitui todos os valores aqui, né, onde você encontra X, Y, você coloca, faz a substituição aqui, tá? Você pode analisar para enxergar isso aqui de forma vetorial, que chama, seria coordenadas, essas duas partes aqui, coordenadas polares, né? Polares, né? Coordenadas polares. Você abre, substitui, aí a sua integral vai ficar uma integral só em T, tá? Eu vou depois fazer um exemplo para vocês aí. E nós vamos colocar mais exercício. Tá? Então, uma vez que você integrou aí, né? Você pode também colocar, vamos colocar uma outra parametrização aqui. Ó. O x igual a t, tá? Aqui, ó. X igual a t, e o y vai ser igual a raiz de 1 menos t ao quadrado, não é? Se você coloca o x igual a t aqui, não é? 1 menos t ao quadrado vai ser a raiz, isso daqui vai ser o y, vai estar correto, não é? Então você pode usar essa parametrização também, ó. Vamos lá. Porque a integral de trabalho é uma integral sobre uma linha, entendeu? Ela só depende de um parâmetro. Então você pode integrar ela, o trabalho vai depender de um parâmetro só, sabe? E no caso ali, um parâmetro t, um parâmetro θ, ângulo, qualquer uma coisa só. Só é uma linha, né? Então vamos lá. Aí o x, outra parametrização que eu coloquei aqui, né? Que eu coloquei aqui embaixo, né? Essa daqui, o x igual a um cosseno de t, o y igual a um seno de t, que é essa daqui que eu coloquei aqui embaixo. Você pode calcular tudo, em substituir e fazer o cálculo. Então, em alguma situação, algum tipo de escolha de parametrização fica mais fácil quando você sabe usar, tá? Você sabe parametrizar. Mas agora, se você não sabe parametrizar, você vai achar que vai perder muito tempo nisso e não fez nenhum tipo de parametrização ainda, você pode fazer de forma direta, entendeu? Só faz o produto e aí integra. Você sabe o que o y em função de x e faz a integral, tá? Você vai integrar, sem nenhum problema. Beleza? Agora, com a parametrização, vai ficar assim, ó. Aqui, tá? O f escalar ds dt, tá? Ok? Então, tipo aqui, essa daqui, ó. Hein, professor, essa parametrização, que nem sei falar o nome, seria a integral junto com a derivada? Não, você está colocando para o x e o y, eles dependem de um parâmetro, entendeu? Isso daqui é muito natural você colocar o x depender do cosseno de θ, o y seno do θ, ou seno de t, né? Alguma coisa, porque você está sobre um círculo, né? Entendeu? Então, a parametrização que facilita os cálculos, né? Tá? Então, você coloca x cosseno de t, y seno de t, beleza? Facilita os cálculos. Uma vez que você tem isso, você vem, olha aqui, ó. Você tem, o que você precisa para calcular você tem o R, né? Aqui, que agora ele é diferente. Aí você tem que calcular esse daqui, ó, esse termo aqui, tá? Que é o dr, aqui na verdade seria assim, dr dt. Coloquei ds, mas tanto faz, dr dt. Quem que é o dr dt? O R', né? R' de t, que é essa derivada do R, né? Que vai ser um vetor tangente. Então ele vai ser derivado do cosseno, vai ser menos seno de t, na direção I. Derivada do seno vai ser cosseno, mais cosseno de t, na direção J. E isso daqui, em função do t, o z não depende do t, é zero, dá zero. Então só fica esse termo aqui, o R'. Beleza? Uma vez que você fez isso, você vai calcular. Essa integral vai ser agora de P1 para P2, como qualquer parametrização, você faz isso daqui. Você vai ter a sua força lá, você colocou sua força, produto escalar, pelo seu dr dt, pelo seu R' aqui.
tá? De t que você calculou. E substitui todas o x, o y, por essa substituição que você fez aqui, não é? X, o y, o z, não é? Sua parametrização que você fez. Isso daqui, produto escalar, e depois integra só em dt, tá? Essa é uma forma da gente fazer, tá? Você integra só em dt. Você vai ter um integral só em uma variável só, tá? Depois nós vamos fazer algum exemplo ali na lista e para a gente resolver nesse formato, tá? Então, o trabalho... Essa regra, esse x cosseno e y seno, sempre é padrão, sempre vai ser esse ou não? Não, isso depende do problema, né? Uma parametrização depende do problema seu, né? Aqui nós estamos com cálculo, né? Sempre quando tem o exercício de parametrização, dá o valor do x e do y, né? O exercício de parametrização, você vai... Geralmente é colocado um problema, né? Que você vai ter que calcular o trabalho sobre uma curva, né? Sobre uma curva. E aí você calcula, né? A forma mais simples de você calcular direto, né? Na raça, né? Você já abre aqui em cima, como que nós fizemos aqui em cima. Ó. Em cima, né? Você abre e calcula, beleza? Faz a integral, né? É uma integral simples. Faz a integral. Se você conhece parametrização e acha mais simples fazer por parametrização, eu estou colocando aqui, revisando aqui, né, para quem já viu parametrização, você faz desse jeito, por parametrização, né? Porque muitas vezes um problema que você vai ter com... Olha essa integral aqui, ó, integral de raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Você vai ter que fazer substituição aqui, né? Como que você resolve essa integral? Você vai ter arco cosseno, x ao quadrado, como que vai ficar isso aqui? Então, é uma integral mais difícil, né? E se você abrir por parametrização aqui, você vai ver que isso vai ser integral de seno e cosseno mais simples, tá? Mas isso são duas formas de fazer, né? Tá? Depois eu vou abrindo, vou mostrando para vocês. Ok? Beleza. Vamos para forças conservativas, né? E energia potencial elétrica. Então, o que você vai ter aqui? Professor, pode falar. Então, quando você passar um problema para a gente resolver, a gente vai poder escolher se vai fazer pelas integrais, lá a primeira forma, ou por parametrização, ou você vai poder... Vai poder fazer. Posso pedir, inclusive, para vocês, já estou pedindo, né, já nessa lista aqui, no final, aqui, eu já deixei no material para vocês, fazendo, né, e aí você pode resolver da forma que achar mais fácil, entendeu? Entendi. Tá. Beleza. Vamos lá. Para o campo, o caso de força elétrica, gerado por uma partícula pontual, né, nós vamos ter aqui, ó, o rotacional do campo, né, ele dá zero, né? Por que dá zero aqui? Eu não vou entrar aqui, mas esse rotacional, se você colocar o caso de uma partícula carregada, que é a lei de Coulomb, né? Você tem a força, ela vai ser igual a constante, Ezinho Q sobre R ao quadrado, Ezinho de R. Esse rotacional aqui, dessa força, se você aplicar o rotacional, né, aqui, aplicar o rotacional, né, nessa força aqui, isso aqui vai dar zero, tá? E vocês podem provar isso daí, ok? Fazendo aplicando o rotacional aqui. Então, o que acontece? Aqui é coordenadas esféricas, o E de R, tá? Então, o rotacional aqui seria em coordenadas esféricas também, tá? Se você não quer calcular em coordenadas esféricas para provar isso daqui, você pode fazer coordenadas cartesianas, mas daí você tem que transformar esse E de R, ele vai ser o vetor R dividido pelo módulo do R. Onde que o R é o vetor nosso aqui, né? Coordenadas cartesianas, né? Nosso R. Então, você pode provar, né, que isso daqui é verdadeiro, isso aqui dá zero, tá? Quando você tem que o rotacional, né, de um vetor, ele dá zero, você sempre pode escrever esse vetor como o gradiente de uma função, tá? Essa é uma situação de matemática, tá? É matemática mesmo. Quando o rotacional dá zero,
você pode escrever o vetor que está com aquele rotacional deu zero em termos de um gradiente, tá? Desse daqui, de uma função. Daí é o caso, essa função U aqui, tá? Essa U depende de x, y, z, se for em coordenadas cartesianas. Então, vai ser r, θ e φ. Ou esférica e assim por diante. Então, vamos lá. Essa função nossa U, essa é a energia potencial elétrica, tá? Então, é daqui que vem a definição da energia potencial elétrica, tá? Da onde que ela veio? Do fato, olha só, lembrando ali, ela veio do fato de você ter você tem uma força, né? Que força elétrica, no caso da partícula ali, você calculou o rotacional desse campo vetorial, dessa força, que é da partícula, né? E você encontrou o valor igual a zero. Ok. Se isso é válido, então o que acontece? Isso vai ser como consequência, a gente pode escrever essa força, aí eu tenho um sinal de menos ali, mas em termos de um gradiente, é só para a definição da função, como um gradiente, tá? Gradiente de uma função U, tá? E essa função U é a nossa energia potencial. É a nossa energia potencial. Energia potencial elétrica, tá? Ok. Então vamos lá. Sabemos que esse tipo de força representa um campo que chama campo conservativo, tá? Então é válido o seguinte teorema, tá? A gente pode provar isso daqui, tá? Para quem já fez integral de linha já sabe que isso daqui é válido, tá? Então aqui embaixo aqui nós vamos calcular. Para determinar U, usaremos o caso de uma partícula pontual, né? Uma partícula pontual, carga aqui, se afastando de uma carga geradora de campo aqui. Então você tem uma carga geradora, né? Você tem uma carga geradora, e ela gera um campo. A gente já sabe como que é esse campo, é um campo radial, né? Qualquer ponto aqui ele é radial, ele saindo. Então vamos pegar essa linha aqui, a linha do R, né? E a gente coloca aqui, nesse ponto, afastando. Então ela está saindo do ponto P1 e indo para um ponto P2, tá? Sai desse ponto e vai para cá. Então como que vai ficar aqui nessa posição? A posição é R1, né? E nessa outra posição aqui é o R2, né? R2. Então essa partícula aqui de carga aqui, ela sai desse ponto e vai lá para o outro ponto, né? Então ela está saindo daqui, ela tem uma carga aqui, ela está aqui, e ela vai indo lá para o outro ponto lá, tá? Ok, então a gente sabe que uma carga no campo elétrico, duas cargas aqui, já vai ter uma força, né? Se essa carga for positiva, a força é repulsiva. Se ela for negativa, é atrativa. Então, vamos deixar ainda sem definir se ela é positiva ou negativa, tá? Então, Q, ele pode ser maior que zero, né? Ou pode ser um Q menor que zero. Não está definido ainda, então isso aí depende. Então, vamos calcular esse trabalho aqui, ó. O trabalho de levar essa carga deste ponto, que é a integral, que vai para cá, para o outro ponto, né? Como que vai ficar, qual vai ser o valor desse trabalho? Então aqui está, ó, F produto escalar S, tá? No caso aqui, como nós estamos trabalhando em coordenadas esféricas, o ds, se vocês observar lá em coordenadas esféricas, ele vai ter vários termos ali, né? Mas como que o campo ele só tem o I de R, tá? Então é só esse daqui que vai dar diferente de zero, os outros vai dar tudo zero. Então, esse aqui é o elemento de linha em coordenadas esféricas, só pegando a primeira componente, né? Porque que depende só de R, o campo só depende de R. Então, E de R, escalar E de R, coordenadas esféricas, isso aqui é 1. O E de R com os outros vai dar tudo zero, tá? Então, esse aqui é o nosso elemento de linha, né? Pegando só a primeira componente dele, porque o campo só depende da primeira componente. Com isso daqui, você vai ter essa integral de carga sobre 4π, ε0, r ao quadrado dr, tá? Então, a integral que nós temos que resolver aqui é essa integral aqui, ó. Integral de dr, né, dividido por r
ao quadrado, né? Ok? Quando você integra isso daqui, vai dar o quê? Integral de r elevado a menos 2, né? Eu só estou colocando aqui para cima, para ficar mais simples, né? dr. Isso daqui vai ser uma integral que vai dar, o resultado disso aqui vai dar r, menos 2, né? Mais 1 dividido pelo resultado, né? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, né? Menos 1, ok? Então, isso daqui, o resultado disso é menos 1 sobre r. Ok? E tá o resultado aqui, ó, menos 1 sobre r, né? Menos sobre r, ok? Variando do ponto de quanto a quanto? Do ponto de R1 até R2, que é esse ponto que você está indo do trabalho, daqui até aqui. Com isso daí nós vamos ter essa integral aqui, né? Que vai dar o U, né? Ele é definido como, olha só, ele é definido como produto das cargas, que está aqui, ó, produto das cargas, 4πε0, que isso aqui vai dar o nosso K, né? Dividido por R, né? Dividido por R. Então, quando você coloca o R, U aqui, ó, U no ponto 2, vamos lá, quem que é o U no ponto 2? O U no ponto 2, ele vai ser esse K, né, que seria esse Kzinho, né, vocês lembram lá, o K é 1 sobre 4π ε0, só para escrever de outra forma. Produto das cargas, que dividido por R2, tá? Que é o R2. Aquele ponto, tá? Ele não é o quadrado, tá? Dividido no ponto, no R2. O U, potencial no ponto, a energia potencial no ponto 1, você vai ter, qual que é o valor aqui? O K, né, da constante elétrica, 9 vezes 10 a nona, né? Q1, Q vezes Q, dividido por R1, ok? O ponto 1. Então, o ΔU é o que? O U2 menos o U1, ok? Beleza? Então, isso daqui, se eu colocar aqui, eu vou ter esse menos, né? Isso daqui no ponto, né? Que vai ser menos K. Isso daqui no ponto aqui, sobre no ponto R2, né? R2. Aí, a esquerda tem um menos aqui, né? Menos com menos vai dar mais. K, Qzinho, Qzão, dividido no ponto R1. Então, isso daqui vai ser o menos o 2, né? Menos mais o 1, né? Mais o 1, menos o 2, mais o 1. Ok? Então, isso daqui vai ser igual ao delta U. Delta U aqui no caso. Bem, eu coloquei um menos aqui, né? Mas isso daqui, eu vou ter que corrigir a fórmula aqui, ó. Fazer uma correção. Para ficar com esse valor de menos a energia potencial, sabe? Eu trabalho de um ponto ou outro para ficar com um valor de menos, tá? Então, eu teria que colocar uma correção. Vamos ver. A correção é aqui, ó. A correção é aqui. Teria que colocar um menos, tá? No meu trabalho, que eu estou indo de um ponto ao outro. Okay? Só para ficar igual mecânica, tá? E lá em mecânica você tem... deixa eu mudar a cor. Só para ficar igual mecânica. Que você tem em mecânica, você tem que o trabalho de ir de um ponto ao outro é menos a variação da energia potencial, né? Lá em mecânica. Então a gente também fica igual aqui. Você coloca um menos aqui, aí vai dar um menos aqui, ok? Isso daqui tem um menos aqui. Quando você integrar, vai aparecer esse menos aqui, né? Da integral, né? O resultado da integral. Aí esse menos aqui vai dar mais, né? Vai dar mais. Aqui esse daqui dá mais, esse aqui dá menos, né? E aí esse daqui dá mais, esse aqui dá menos. E aí aparece o menos aqui, que é o ΔU, né? Se você põe menos ΔU, você vai ter menos o U2, né? Mais o U1. Né? Ok? Tá certo? Oh, tá certo? Menos o 2,
Menos o 2, mais o 1. Menos o 2, mais 1. Acho que eu estou fazendo confusão aqui, tá? Vamos só ver se a gente volta de novo aqui, tá? Vamos lá, se eu só corrigir aqui. Vamos ver. Vamos lá. Se eu coloco menos aqui, né? Aí tá esse menos aqui. Menos. Apareceu esse menos aqui, que é o menos da própria integral, dessa integral aqui, ó. R elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 1. Então aparece um menos. Beleza, nessa integral. Agora, se aparecer um menos, eu tiver um menos aqui, ele vai ficar mais. Né? Vai ficar mais. Aí isso daqui vai ter que ficar mais, esse aqui menos, mais, esse aqui menos. Então vai dar mais o 2. Ah, ok. Não precisa. Não vou precisar de colocar menos. Não vou precisar, por quê? Porque já está aparecendo ele, ó, já aparece. Vamos lá? Estava certo. Na minha definição já estava certo. Vamos ver? Está aparecendo? Vamos só conferir agora aqui, ó. Vamos lá. Ok. Ó, menos, né? Isso daqui é o ponto 2, né? Então vai ser um K aqui, né? Vai ser menos, ok? K, que é o produto das cargas por R2. É o U2, ok? K, produto das cargas por R2. Menos, esse aqui é o menos o U2, ok? Menos o U2. E aqui, aí eu vou ter que tirar menos, né? Com menos vai dar mais, né? O K, produto das cargas por R1. Ah, ok. Então ficou menos o 2 mais o 1. Quem que é? Menos o 2 mais o 1 é o menos delta U. Esse aqui é o menos delta U. Professor, e esse menos com mais que o senhor colocou aí, esse menos com menos com menos, que deu mais aqui? Isso. Então, você sempre... Variação do 1 e do 2, né? Isso aqui. Mais o 2, né? Isso, ó, nesse ponto aqui no R2, né, você vai colocar, substituir no lugar do R aqui, né, você vai colocar o R2, né, é o ponto de cima, né, é a parte de cima. Aí menos, né, isso aqui é da própria integral, né, isso aqui, né, você coloca o R2, aí você pega essa função tudo aqui, menos, né, no ponto R1, só que ele já tem um menos aqui, né, então por isso fica menos com menos vai dar mais, ok? Tá certo, confusão de menos aqui, até eu estou confundindo isso aqui. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Então aí, agora nós temos uma energia potencial elétrica que é definida igual mecânica, né? A gente tem mecânica lá, o W, né? O trabalho de um ponto a outro é menos a variação da energia potencial. Então agora facilita bastante quando você quer calcular trabalho, ao invés de você calcular a integral de linha, tá? Você pode só saber isso daqui, ó. Você coloca aqui, ó, vamos supor que o raio nesse ponto aqui seja R1 seja igual a 1 e o R2 seja igual a 2, por exemplo, tá? Então, como que vai ficar a energia potencial no ponto 1 aqui? Seria a energia potencial no ponto 1, vai ser o K, né, que é o 9 vezes 10 a nona, né, vezes a carga menor, vamos chamar, não sei, um coulomb, né, e a outra também um coulomb também, 1 vezes 1 vai dar 1, né, é o produto das cargas, aí dividido por esse ponto aqui, R1, quanto que ele vale? 1, dividido por 1. Então, você já sabe quanto que dá a energia potencial em 1. Isso aqui é joule, tá? Ok? Energia potencial. Beleza, né? Agora, eu quero saber, então, quanto que dá a energia potencial no ponto 2. Você substitui lá os valores. Isso aqui vai ser o K, é o 9 vezes 10 a nona, né? 10 a nona. Aí o K1, sei lá, vamos colocar um valor 1 aqui e 1 aqui também, que é o mesmo, né? Lá dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Dividido por quem? O R2 vale 2, né? Então, é 2, dividido por 2 isso aqui. Então, você encontrou um número. Você encontrou um número aqui, você encontrou um número que está no ponto 2, que é a energia potencial no ponto 2. Quanto que é o trabalho? O trabalho é só pegar menos a energia potencial do ponto 2 menos a energia potencial do ponto 1. Então,
você pega esse número aqui, né, menos esse outro número aqui, ok? Aí você já, com menos disso daqui, você vai ter o trabalho, ok? Então, é uma forma mais simples, né, do que você calcular o trabalho, né, calcular a integral de linha, tudo, né, e calcular o trabalho, né, como uma integral de linha. É mais simples usando energia potencial, tá? Então, esses são campos conservativos, e a gente sabe que o rotacional, de qualquer campo conservativo, que o rotacional desse campo dá zero, você consegue escrever, encontrar uma energia potencial, tá? E aí, com essa energia potencial, fica mais simples os cálculos, para você calcular as coisas, tá? A gravitação é também a mesma coisa, tá? Ela tem cai sobre 1 sobre r ao quadrado, a força, e aí você tem energia potencial gravitacional, tá? Mesma coisa. Professor, nesse caso aí, o trabalho daria negativo? Ele pode dar negativo, tá? Dependendo do sinal da carga, tá? Tá bom. Aí, no caso aqui, isso aqui daria negativo, né? Que eu coloquei as cargas todas positivas, né? Aqui, né? Uhum. Provavelmente ele daria negativo. Mas depende, né? Aqui, ó, depende do 2 e o 1, né? Entendeu? Quem que vai ser maior que o outro, né? Aí, se o 2 pode ser negativo aqui, negativo dá positivo, tá? Teria que calcular. Tá bom. Tá. Então, a isso aqui eu posso fazendo afastando, né? Eu também posso aproximar, né? As cargas, resultado, né? Aí você aproximando, né? Se você coloca nessa definição, você vai ter um valor ali que seria um ΔU positivo, né? No caso, aproximando. Mas, independente disso daqui, você pode calcular sempre o trabalho, né? Nesse formato ali, tá? Vai dar o trabalho de um ponto ao outro menos ΔU. Tá? Isso aqui, ok? Tá, eu vou entrar já direto aqui para o caso do potencial elétrico agora, tá? Então, nós calculamos a energia potencial. Aí, o que é o potencial elétrico, tá? O potencial elétrico, ele vai ser, uma vez que você tem a energia potencial, né, você divide pela carga, ok? Você dividindo pela carga, tirando a carga, você vai ter o potencial elétrico, tá? Então, a diferença a energia potencial de uma carga, tá? Vamos colocar o caso de uma carga. A energia potencial de uma carga que é o K, Ezinho, Q sobre R, beleza? Isso aqui é energia potencial, energia potencial. Agora, o potencial elétrico é você pegar essa energia potencial e dividir pela carga, tirar a carga de prova. Você tira a carga de prova, você só tem o potencial naquele ponto, entendeu? É relação de força e campo elétrico, tá? Mesma coisa aqui também. Então, você tira a carga, você vai ficar com Q, só a carga que gera o potencial, dividido pelo R. Esse aqui é o potencial elétrico. Então, é daqui que vem o potencial elétrico, né? De uma integral de trabalho, né? Usando um campo conservativo, né? E aí você tem o potencial elétrico de uma carga, né? De uma carga pontual, tá? Esse é o caso aqui que nós vamos se concentrar melhor aqui. Então, como que fica o trabalho agora em termos de potencial, né? Você pode calcular o trabalho de 1 até 2, né? E você tinha lá que era menos variação da energia potencial ao trabalho. Isso aqui é sempre válido, né? Isso aqui é sempre válido, né? Isso aqui é uma definição que eu estaria trabalhando de forma diferente aqui, mas esquece isso aqui, tá? Esquece aqui. Só para mostrar como que ficaria essa questão do sinal, mas isso aqui, eu percebi que isso atrapalha mais o aluno do que ajuda. Então, mas ainda está aqui, esqueci disso aqui. Eu vou retirar. A energia potencial, o trabalho, você pode colocar sempre dessa forma aqui, menos variação da energia potencial. Ok, então se você tem isso aqui, vai ser menos o quê? ΔU é o U2 menos o U1, né? Do ponto inicial e final que você está indo. Ok, quem que é o U2? Então, o trabalho é o U2, é o menos aqui. O U2 é o quê? Se você multiplicar carga por V, você vai ter U, né?
Então, vai ser, você vai ter aqui, ó, vai ser a carga vezes V2, né? Carga vezes V2, menos carga vezes V1. Okay? Então, você tira a carga em evidência, o trabalho, por exemplo, de 1 para 2, você vai ter menos a carga pelo V2 menos o V1, que isso daqui é o ΔV. ΔV. Então, a diferença de energia potencial, se você sabe a diferença de energia potencial, você pode calcular o trabalho também, tá? ΔV. Essa aqui é a diferença de energia potencial. E a energia, esse V aqui, V, energia, potencial elétrico, você escreve como, a unidade é volts, tá? Beleza? Então, se você sabe a energia potencial ou o potencial elétrico, você pode usar o potencial elétrico. Eu passo para você, ó, o potencial elétrico nesse ponto P1 potencial elétrico é igual a zero no ponto 1. Aí, a diferença desse outro ponto aqui, no ponto P2, potencial elétrico é 127 volts, nesse ponto 2. Qual que é a diferença de potencial elétrico? 127 menos 0, né, vai dar 127 volts. A diferença de potencial elétrico, ok? Se eu colocar uma carga de 2 coulomb, né, para ir desse ponto para outro, qual vai ser o trabalho realizado? O trabalho de 1 para 2 vai ser igual a menos 2 coulomb vezes 127 volts. Né, 2 vezes 127. Aí o resultado disso aqui vai dar em joule. Tá? Isso é o potencial elétrico, tá? A nossa definição. E a relação com o trabalho. Aqui, pode fazer uma análise, né, o produto das cargas aqui, esse Q1 vezes Q2, eu não coloquei, eu posso deixar em aberto o sinal deles, né, se o sinal é positivo, se o sinal é negativo, né, então dependendo, você pode dar um produto maior que zero, né, pode dar um produto menor que zero, tá, aí depois vocês olhem ali, tá, em mais detalhes, isso daqui, tá, que vai ficar, o material está disponível aí para vocês, né, só para vocês verificar essa relação dos produtos das cargas, tá, entre coisas. Agora aqui, a energia potencial de um sistema de partículas. Você pode ter um sistema de partícula aqui. Então, num sistema de partícula, você pode ter uma carga, por exemplo, aqui, ó. Você tem um eixo X e um eixo Y aqui. Você tem uma carga Q1 aqui, uma Q2 aqui, uma Q3 aqui, ok? Aí, posso solicitar aqui o seguinte, né? Qual é o potencial elétrico no ponto... Aqui não tem carga, aqui é um ponto, no ponto P. Eu coloco a distância aqui, vamos colocar uma distância aqui, X, distância X aqui, uma distância desse aqui, Y, tá? Vamos mudar aqui só para não ficar muito confuso. Vamos colocar L, tá? Uma distância. Distância L aqui e uma distância L aqui, tá? Essa distância daqui até aqui. E aqui a distância daqui até aqui. L. Ok, como que você calcula o potencial elétrico nesse ponto aqui? Tá? Então, o potencial elétrico nesse ponto P, né, ele vai ser a soma, né, do potencial elétrico gerado por cada uma dessas cargas aqui, tá? Então, você vai ter o potencial elétrico da carga da 1, mais o potencial elétrico da carga 2, né, no ponto P, né, 2 no ponto P, a 1 no ponto P, 2 no ponto P, e a potencial elétrico da carga 3 no ponto P. Tá? Como que vai ficar isso? Potencial no ponto P, carga 1 é a constante, K, né?
como que é o potencial? O potencial ele só depende da carga, né? Então a carga 1 dividido pela distância, né? Que a carga 1 está do ponto P. Então, vamos chamar isso aqui de D. D mais o K, carga 2. Distância qual da carga 2 do ponto P? Também é L, né? L, né? Mais K, carga 3 do ponto P. Esse aqui também é L, né? Daqui até aqui é L, né? Ok? Com isso daqui você sabe o potencial elétrico numérico, né? No ponto P. Potencial elétrico no ponto P. Ok? Uma vez que você tem o potencial elétrico no ponto P, se eu falar, se a gente colocar essa carga no ponto P, né? Qual que vai ser a energia potencial associada? Então, uma vez que você tem o potencial de um ponto, né? Se você multiplicar ali, ó, aqui anterior, se você multiplicar o potencial do ponto, né? Você tem multiplicar a carga pelo potencial, você tem energia potencial, não é? Então, você pode colocar aqui, né? Uma carga aqui agora, se eu pego e coloco uma carga aqui, aí eu posso perguntar qual que é a energia potencial, né? Então, essa carga aqui vai ter uma energia potencial, né? Energia potencial associada a esse sistema. Né? A energia potencial vai ser isso daqui. Ok? Energia potencial do sistema. Tá, a energia potencial, vocês perceberam que ela depende sempre de duas cargas, né? Aqui, ó. Energia potencial. Aqui embaixo, ó. Energia potencial, ela depende de um produto, né? Então, você tem duas cargas. Uma carga aqui, Q1, e uma carga Q2, né? E elas têm afastado por uma distância R entre elas, você tem uma energia potencial, né? Essa energia potencial, né, é igual a K, Q1 vezes Q2, né, dividido pelo R, que é a distância entre elas. R de 2, podemos chamar aqui, né? R dentre essas outras cargas aqui. Tá? Essa energia potencial. Né? Beleza? Agora, se você tem mais de uma carga, que é esse caso aqui, com mais de uma carga, você tem 1, 2, 3, e você quer calcular a energia potencial de mais de uma carga, é melhor você fazer o seguinte, você calcula primeiro o potencial, né, potencial elétrico no ponto que você quer, em um ponto qualquer, em cima de uma das cargas, escolhe uma das cargas, calcula o potencial ali, né, que dá, e aí depois você coloca a carga ali. Se você fizer isso daí, fica mais simples para você calcular a energia potencial elétrica de um sistema de carga. Ok? Beleza? Tá. Aqui, só para a gente complementar, esse aqui é o divergente, né? Então, se você tem o divergente do campo E, né, ele é isso daqui, que é a nossa primeira equação de Maxwell, né, que nós deduzimos a lei de Gauss. Então, só abrindo aqui, ó, a força, revisando, é menos um gradiente de um potencial elétrico, né? Você pode escrever assim, o Q menos gradiente, o E sai daqui, você tem o E, campo elétrico, menos um gradiente do V. Então, aqui, você pode já escrever o campo elétrico, né? Em muitas situações, o campo elétrico, ele é menos um gradiente do potencial elétrico, tá? Isso aqui é o potencial elétrico, não é a energia potencial elétrica, tá? A força é o menos o gradiente da energia potencial, mas o campo elétrico é o menos o gradiente do potencial elétrico, tá? Potencial. Pode abrir também, esse aqui vai ser uma equação conhecida, tá? Que é uma equação parcial, é uma equação diferencial parcial que se resolve, né, para encontrar em situações bem complicadas, onde você tem distribuições de cargas mais complexas, você resolve essa equação. Tá. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso tempo. Por 56, já estamos finalizando a nossa aula. Então, aqui, ó, só para
vocês deixar esse exercício para vocês. O que nós temos aqui, ó, calcule o trabalho realizado, né, ao deslocar uma carga de um ponto ao outro aqui, tá? Sobre esse caminho aqui, y é igual a 2 menos x, em z igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Fazendo o gráfico primeiro, já estamos finalizando essa aula. X e aqui o y, tá? Porque o z, ele está constante, é z igual a 0, né? Então, vamos lá. Você vai partir... nós temos aqui esse caminho y é igual a 2 menos x. 2 menos x, é uma reta, né? Y igual a 2 menos x. Como que é esse caminho? Quando x é igual a 0, né? Quando x é igual a 0, quanto que é y? Y é igual a 2, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 2. Ok, então é um ponto, está aqui. Ponto aqui. Esse é um ponto aqui. X, quando x é igual a 0, y é igual a 2, né, que é o nosso ponto aqui, esse ponto aqui. Quando y é igual a 0, agora, quando y é igual a 0, nós vamos ter o guia aqui, x igual a 2, né? Igual a 2. Então, aqui vai ser 2, 0, 0. Então, esse é um ponto 2, né, 2, 0, 0, que é esse daqui. O ponto B, 1, 0, né? Esse aqui está até errado, deixa eu ver. 0 seria 0, 2, 0. Mas vamos ver se a gente acha se está aqui dentro, aqui mesmo. Aqui. Vamos lá. Quando x aqui é y e aqui é z. Vamos ver se está sobre essa curva, que pode ser que eu errei, tá? Então vamos lá. X igual a 1, quanto que é y? X igual a 1, x igual a 1, y é 2 menos 1, y é igual a 1. Ah, ok. Quando x é igual a 1, que está na metade, x é igual a 1, y é igual a 1 também. Então, ele é 1, 1, 0. É esse ponto aqui. Beleza? Ó, então, nós temos a reta, né? Nós temos o ponto... Esse ponto aqui é o ponto A, né? E aqui é o ponto B. E nós estamos indo do caminho de B até A. Então, nós vamos de B até A. De B para A. Ok? Desse ponto B. Esse ponto aqui é 1, 1, 0. De B para A. Ok. Agora aqui, ó. Aí tem várias situações, tá? Aqui, nesse caso aqui, é uma constante. Isso aqui é 5x, isso aqui é 5x mais y, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui. Então, vamos pegar esse aqui, que é o caso mais geral, tá? Então, eu vou ter trabalho realizado de B para A, é a integral de B para A, da força, né, que é a carga, né, força é igual a carga vezes Z. Quanto que é a carga? A carga é 4. Então, é 4, vou deixar um 4 que é constante fora aqui, 4. Quem que é o E? O E é, vou pegar esse caso aqui, 5x na direção I, mais 5y na direção J. Produto escalar, então é duas dimensões aqui, né? Nós vamos ter dx na direção I, mais o dy na direção J, ok? Vamos calcular diretão, tá? Sem fazer parametrização. A gente vai ter o que aqui? I com I vai dar 1, J com J dá 1, os outros dá 0. Então, a gente vai ter uma integral, né? 4 vezes 5 vai dar 20, 20x dx. 20x dx. Mais 4 vezes 5 vai dar 20, 20y, 20y dy. Ok? Beleza? 5x dx, 20y dy. Beleza. Agora a integral aqui. X varia de quanto a quanto? O x saindo do B, desse ponto aqui, o x é igual a 1.
e ele vai de 1 até 2. Ele chega nesse ponto aqui, tá? Então, o x vai de 1 até 2. E o y, dy aqui, ele varia de quanto a quanto? O y, ele sai da posição do b, que é 1, e vai para 0, tá? Vai para 0 aqui, 1 para 0. 1 para 0, tá? Então, essa integral vai ser 20x, vai dar 20, x ao quadrado dividido por 2, isso variando de 1 a 2. Mais a outra parte lá, 20, y ao quadrado dividido por 2, variando de 1 a 0. Ok? Como que fica isso daqui? Substituir o 2 aqui, 2 vezes 2 vai dar 4, né? 4 é 20 vezes 4. E, professor, esse 1 para 0 não seria o contrário? Não. Número maior que em cima? Não. O y é do ponto B para o ponto A, entendeu? Ó, o exercício está pedindo o ponto B para o ponto A, entendeu? Então, o ponto B... Não importa se fica maior ou menor em cima, né, nesse caso. Não importa. É só uma integral mesmo, né? É uma integral de caminho. O trabalho, ele importa a direção, entendeu? Que ele vai, né? Beleza. Entendeu? Tá. Obrigado. Tem que saber se ele vai de B para A ou de A para B, porque, por exemplo, o trabalho para você subir um bloco de concreto subindo uma ladeira é diferente do trabalho de você descer empurrando ele, né? Entendeu? Então você tem que saber que você vai. De B para A, beleza? Beleza, professor. Então, em algumas situações, o trabalho é igual para ir para um ponto para outro, mas isso aí são campos conservativos que o rotacional dá 0. Então, aí depois eu vou discutir isso aí com vocês. Já coloquei. Então, aqui vai dar 4, né? Daí menos o outro limite de integração, que é 1, né? Que é o 20 vezes o 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 2. Aí mais o outro termo. O outro termo vai lá, o 20 vezes o 0 ao quadrado, dividido por 2, menos o 20 vezes o 1 ao quadrado, dividido por 2. Se está 0 aqui é 0, né? E aí você tem aqui, né? 20 dividido por 2, vai dar 10, né? 10 vezes 4 vai dar 40, isso aqui dá 40, né? Menos, isso aqui vai dar 10, né? 40 menos 10, o outro termo lá vai dar o quê? 20 dividido por 2 vai dar 10, só 10, né? 40 menos 10 vai dar 30, mais 10, né? Vai dar próprio 40. Né? Então, deu 40 joules. Beleza? Então, esse é o trabalho, nesse caso da letra C. Tá? Os outros dois, o B e o A, é mais simples ainda, né? Então, fica mais simples. Tá? Ok? Aí aqui eu deixo esse problema para vocês já vou colocar na lista ali, que é daquele mesmo jeito que eu fiz para vocês lá. Você coloca uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3, tá? Aí eu colocar a figura, a figura pode voltar ali, deixa eu colocar aqui. A figura, você pode colocar uma figura aqui, tá? E colocar os valores. Eu vou colocar na lista para vocês, tá? Esse aqui, não se preocupe com isso aqui não. Aí eu tinha colocado L, né? Mas pode colocar um valor aqui, sabe? Os valores 1, valor 1 aqui, né? E aí já tem os valores das cargas, né? Já dá de calcular. Então você pega um ponto P aqui, calcula, né? Qual que é o potencial elétrico, né? Nesse ponto P. Ok? Dado que você tem, vamos lá, Q1, Q2 e um Q3 aqui. Aí você já consegue calcular, daquele jeito que eu fiz lá para vocês. Tomando cuidado que o meio aqui, essa distância é diferente, né? Se eu não coloco esse valor aqui, você vai ter que calcular qual é essa distância. Né? Então é isso daí, pessoal. Essa é a aula de hoje, né? Ok. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, vou deixar uma listinha para vocês fazer, tá? E aí, bora trabalhar. Vamos avançando aí.
Falou, pessoal. Até mais para vocês. Bom descanso. Falou, pessoal. Tchau. Falou.